Após uma derrota inédita na primeira votação para chanceler, Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã, foi eleito como novo chanceler da Alemanha. Ele obteve 325 votos no Bundestag, superando os 316 necessários, após ter falhado por apenas 6 votos na primeira tentativa, um fato sem precedentes desde 1949. O conservador comandará o governo de coalizão com a esquerda em aliança que barrou a extrema-direita. E essa é a notícia boa do dia, hein? A extrema-direita foi barrada. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Dai, vamos espremer aí a notícia. Vamos começar do suco. A extrema-direita tá fora, é isso? É isso, que bom. Foi uma derrota histórica um grande acordo para eliminar a extrema-direita dessa liderança aí, porque o cargo de chanceler na Alemanha é extremamente importante. E sim, conseguiram fazer isso. Mas não quer dizer também que seja tão positivo assim. É positivo, mas o Merz, ele é conservador, daí um ponto delicado. E ele vai precisar agora fazer articulações, porque é uma coalizão, foi um grande pacto nacional, não com o Supremo, né, como foi no Brasil, com o Supremo com tudo. Desculpa, não podia esquecer essa piada do Jucá. Mas foi um grande pacto nacional, né, um grande pacto político, para fazer a adesão da esquerda com os conservadores, com os nacionalistas, para eliminar a extrema-direita dessa liderança, desse cargo de chanceler. Mas é isso, a esquerda da Alemanha também, a gente precisa só trazer já isso desde o início, a esquerda da Alemanha não é, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. A esquerda alemã, ela é democrática, mas ela ainda tem um lado, né? Pronto, o White aqui definiu muito bem: esquerda é igual social-democratas, aqui no nosso chat. E é muito nessa linha. A esquerda alemã, ela é centro, por exemplo, e ela tem traços conservadores. Não que esteja diferente da nossa esquerda aqui, mas é também para o pessoal não achar, tá vendo que a esquerda é de todo lugar? Então, mas isso é um bom indicativo, Ana. Eu vou te pedir para trazer a matéria falando sobre isso. E é um bom indicativo a gente ter essa derrota da extrema-direita também na Alemanha, porque a gente vê alguns movimentos ao redor do mundo em que alguns pontos a extrema-direita avança, mas em que a nossa sociedade como um todo ela parece bem compreender o quanto é perigoso a gente ter um cenário em que a extrema-direita ela domine. Vou te pedir para trazer isso, por favor. Bora lá. Estou olhando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Alemanha, a notícia que também está na nossa página, reportagem do jornal Folha de São Paulo. O parlamento confirmou Merz como premier da Alemanha após o fiasco na primeira votação. O líder conservador foi confirmado primeiro-ministro pelo parlamento da Alemanha hoje, após sofrer uma derrota histórica na primeira tentativa de chancelar a sua vitória nas eleições de fevereiro. O fracasso anterior à segunda votação é inédito no período pós-guerra do país e um constrangimento, inclusive, para o homem que prometeu reavivar o crescimento econômico em um momento de turbulência global. Na primeira rodada, houve aí essa diferença de votos. Em seguida, Merz conseguiu maioria absoluta, com 325 votos de um total de 630 deputados. A primeira votação, porém, expôs a fragilidade, de acordo com um conservador, né, da aliança. Isso é curioso, né, Josias? As pessoas estão destacando a derrota dele na primeira votação, mas aí na segunda teve a reviravolta. Quem sai fortalecido e quem sai enfraquecido disso? Sai fortalecido a ala conservadora da política alemã, né? E eu não, diante desse resultado, deve-se ponderar que o primeiro ficou pelo caminho, né? Como a gente estava falando agora, não adianta ficar olhando pelo retrovisor, né? É importante olhar para o para-brisas, né? E o Friedrich Merz, ele não tinha conseguido maioria no parlamento para se tornar chefe do governo, numa votação, depois, numa primeira rodada, ele não obteve e agora obteve.
Então, estamos falando de um regime parlamentar, né? E isso é muito relevante e mostra que o governo vai ter que prestar atenção à pauta conservadora. A Alemanha não está dando uma guinada conservadora, não há nada disso, mas há hoje uma força conservadora na Alemanha que, se não é suficiente para produzir esta guinada, como gostaria, por exemplo, o Elon Musk, que tentou interferir na política alemã por meio das suas redes sociais, se não há essa força para produzir uma guinada, há uma força que precisa ser levada em consideração. E esse resultado mostra isso, Fabiola. O Sakamoto, até olhando, né, a geopolítica hoje, o impacto da... Opa, passei do ponto aqui. Tudo bem, Já ia Ana. deixar rolar, tava prestando atenção. Você quer ouvir o Sakamoto? Ele fala rapidinho, é pequeno, você quer ouvir? Não podemos Pronto. continuar aí, senão a gente passa o corte. Pronto. Mas o que a gente vai trazer é justamente isso. Eu discordo do Josias, quase sempre discordo do Josias, gente. Porque o acordo entre a extrema-direita, a extrema-direita não, nesse caso não entra, entre a centro-esquerda e a direita alemã para colocar o Merz, que é uma pessoa do partido, por exemplo, da Angela Merkel, que é conservador, inclusive ele é de centro-direita, União Democrática Cristã, CDU. Ele é realmente muito conservador e mais conservador do que Merkel. Mas, ao mesmo passo, a gente está falando de uma eliminação, de deixar de lado uma extrema-direita, que é uma extrema-direita que, além de ser ultraconservadora, é uma extrema-direita que defende, por exemplo, um pensamento de exclusão, um pensamento nazista. Desculpa, gente, mas é isso. A gente fala sobre tem algum tempo aí que a gente vem falando sobre a AfD, e é de fato isso, são movimentos anti-imigração, são movimentos anti-vacina, são movimentos de fortalecimento da defesa europeia, são movimentos que falam de forma muito agressiva contra todos que não são arianos, e eles seguem com esse pensamento ariano. Então, não foi uma luta do bem versus o mal, não, mas foi uma coalizão importante para derrotar a extrema-direita. E aí, para quem não entende bem o que seria um chanceler da Alemanha, o chanceler da Alemanha ele teria, por exemplo, um cargo como primeiro-ministro, como o nosso ministro da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, que ele está abaixo do presidente e ele tem uma equipe de ministros que fica hierarquicamente abaixo do chanceler, abaixo do primeiro-ministro. E é isso. Na nossa teoria aqui, a gente teria o Rui Costa aqui, né, e os ministros abaixo, mas o Rui Costa já mostrou que é ineficiente no seu trabalho, e a gente, né, não tem esses ministros abaixo dele, mas é para a gente entender no contexto como funciona a posição do chanceler. É um cargo extremamente importante numa construção democrática, e no parlamento, aí tem uma fofoca, tá, Ana? Foi feito um grande acordo, como eu falei, para a votação do Merz, e ele precisava de 316 votos, de um total de 630 assentos. Ele conseguiu, primeiramente, 310 votos, isso foi muito ruim para a articulação que foi feita, foi a primeira votação. No entanto, depois do acordo, outras pessoas concordaram em votar, e aí ele obteve 325 votos, 9 além do necessários, e ele foi eleito. Mas na primeira votação, ele teve uma declinada de alguns votos, que seriam pessoas ali que iriam apoiá-lo. E aí é um ponto, tá? A votação na Alemanha é diferente da votação em alguns outros países, então não se sabe quem deixou de apoiá-lo naquela conjuntura, mas se sabe que ele vai ter, de fato, um governo que é delicado, porque ele vai precisar equilibrar ali o que a direita e o centro-esquerda pensa, em um cenário que ele vai brigar muito, e vai debater muito, e vai ter enfrentamentos terríveis com a extrema-direita, com essa direita que é chamada de radical, alternativa radical da Alemanha, que é a AfD, né, que ficou em segundo lugar nas votações. Então, a gente vai ter, certamente, desdobramentos aí políticos
que envolvem a Alemanha, mas pelo menos, eu volto sempre a dizer, a extrema-direita, inclusive a FD ele é tão extrema-direita que não pode ser extrema-direita, tá? Mas é a linha dos trumpistas, é o que a galera do Trump, a galera dessa linha do neofascismo, do nazismo, gosta de apoiar, são ideologias que estão atreladas a esse movimento, infelizmente. E eles perderam agora acesso ao poder, ao chanceler, o que não é ruim para o restante do mundo, não. Mas que os alemães vão ter outros problemas agora, politicamente, né? De políticas internas eles vão ter, mas cada um que lide com os seus. É isso, Ana. É isso aí. No nosso chat aqui, a Joana tá lembrando, né, que o AfD foi considerado de extrema direita na semana passada. A partir disso, agora o partido pode ser banido, né? E sim, ela diz, é um partido nazista, né? Veja, eu também acho difícil dizer que a Alemanha não tá dando uma guinada à direita. Eu acho que eles podem estar conseguindo frear, né, um processo de radicalização né, de extrema direita, assim. Podem estar segurando, mas certamente a pressão ela existe. Não dá para ignorar, não dá para dizer que está tudo bem, até porque a Alemanha não está sozinha nessa. Né? Não é só na Alemanha que isso está acontecendo. E isso é uma coisa que é para a gente pensar pro Brasil também. Porque a gente... isso eu tenho lembrado bastante disso, assim, nos últimos anos. Quando o Lula foi eleito, assim, muita gente disse, acabou o problema, entendeu? Ao ponto de dizer, não quero mais nem olhar para a política, porque já tá tudo bem, já resolvemos o problema, já tiramos o Bolsonaro, tá tudo bem, estamos seguros e salvos agora. E não é isso que está acontecendo, né? Primeiro que você pode tirar o Bolsonaro, mas não o bolsonarismo, que aliás, o precede, né? É isso que a gente chama hoje de bolsonarismo, né? Precede completamente Bolsonaro e o irá suceder. E isso tem muito a ver com uma ascensão da extrema-direita mundial, com a ascensão do fascismo mundial. O Brasil não está isolado, os Estados Unidos não estão isolados, a Alemanha não está isolada. Então, o que a gente tem aqui neste momento, assim como ali, né, na Alemanha, a gente tem me falta uma expressão aí. Você tem um processo que torna mais lento, né? Você segura a velocidade, né, de uma guinada à extrema direita, mas você em absoluto não bloqueia isso, não está a salvo. E especialmente porque cada derrota parece que alimenta, né, o ódio dessa galera. E eles vão continuar tentando, eles vão continuar pressionando e vão continuar fomentando o ódio e é uma luta constante, constante que se torna cada vez mais necessária, né? Cada vez mais necessário que ela seja feita com força e com empenho, entende? É um pouco contraintuitivo. Entende? A gente tem uma vitória ou uma pequena vitória ou evita uma pequena derrota e acha que o jogo tá ganho e a gente abaixa a intensidade da luta. É contraintuitivo, você precisa aumentar porque o rebote é foda, sabe? O rebote vem, tá? E eu tô falando isso, não tô mais olhando pra Alemanha, eu tô pensando na gente, tá? Tô pensando em 2026 aqui. Ai, é isso, Dai. É isso. E sim, só uma coisa, precisamos realmente olhar para eleições do ano que vem. E só isso. Exatamente. Coloquei o comentário do Joana de volta, foi mal. Adorei o comentário. Chat, ficamos por aqui. Daqui a pouco voltamos para mais assuntos do dia. Beijos.